convidando a segunda palestra, que é com a professora Maria Angélica da Silva. Ela é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas e é coordenadora do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem. O tema que ela vai falar é Quando a arte é pôr-se em casa e no mundo, conventos franciscanos na Itália e no Brasil. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui falando, conversando, né, sobre Francisco, arquitetura e arte. Agradeço o convite, que partiu do SEIB da Ana Cláudia, e vou iniciar aqui minha apresentação. Finalmente, vou marcar aqui o tempo, para não atrasar. Então, eu queria dizer que é um prazer estar aqui apresentando esse trabalho. Como a Ana Cláudia falou, eu coordeno o grupo de pesquisa e estudos da paisagem da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade Federal de Alagoas, né? Então, estou falando aqui do Nordeste. E, então, nós temos quase 2 décadas de estudo dessas casas, né? Que são as casas históricas aqui no Brasil, são em torno de 28, né? A gente considerando só os conventos masculinos. E eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre essa relação arquitetura, arte e franciscanismo. E eu escolhi dentro de todos, né, as várias vertentes que Francisco inicia, eu pensei de falar um pouco sobre essa questão de estar no mundo, né? Como é que ele percebeu essa possibilidade e como é que ele chamou, né, os seus seguidores para estar nesse mundo, que ele colocou para essas pessoas. Então, dentro dessas condicionantes franciscanas, nós vamos salientar principalmente a questão, né, da simplicidade, da pobreza, que é o traço forte da ordem, mas também a questão da itinerância, de colocar no mundo caminhando. Então, diferente das outras ordens que se resguardavam em cenários mais ermos, né, dentro da tradição beneditina, Francisco vai mudar isso e vai falar que os seus seguidores tinham que estar nas cidades, né, porque é onde estariam as pessoas a serem convertidas, e esse caminhar seria muito importante para manter a condição de mendicante, né, no sentido de que eles teriam que pedir ajuda, eles não teriam abrigo, eles não teriam o alimento, tudo isso seria conseguido a partir da oferta das cidades, né? Então, a itinerância está ligada intrinsecamente a essa questão do franciscanismo e desse estar no mundo que eu estou dizendo. Eu trago aqui os pés de um frade que nós encontramos em Cairu, né, no caminho, na barca. Então, sempre essa coisa de estar caminhando, de não ter um lugar fixo, né? Então, os frades até hoje mudam de conventos, então tem sempre essa ideia de estar no mundo. E o nosso grupo, que é um grupo também, né, de cerca de 20 anos, ele tomou para si esse método também, né? Então, eu trago algumas imagens das nossas idas a campo. Então, um grupo que de universitários, temos graduandos, temos mestres, doutores, etc. E nosso método é muito voltado para esse caminhar. Então, vocês estão vendo aí a gente visitando vários dos conventos, né? Sempre a caminho, aí a gente faz as medições, a gente entra em contato com esses espaços. Essa tem sido a nossa itinerância, né? A nossa itinerância franciscana. E foi nessa itinerância que também chegamos a Portugal, nessa foto que vocês veem do lado esquerdo, né? Que o direito depende, que estamos aqui no convento, com o professor Virgulino Ferreira Jorge, visitando o convento em Portugal, em Torres Vedras, e do outro lado, quando a gente teve a satisfação de poder visitar o convento de Assis, por dentro, em partes que as pessoas não chegam, graças à intervenção desse frade brasileiro que estava lá passando um tempo, né? Então, aí a história de contar Francisco no mundo, ela passa muito fortemente pelas artes, né? Como se sabe, porque de outros artistas vão documentar essas passagens, né? Da construção da Capela de São Damião, onde
Francisco vai escrever o Cântico das Criaturas e tudo mais. Essa história ela vai estar retratada nas paredes, né, nas edificações franciscanas, então a gente tem nisso uma fonte muito importante. Lembrando também que Giotto e outros artistas estão fazendo tornando essa pintura, trazendo muito mais realidade para essas pinturas, né? Como se dizia, o céu que era dourado se torna o céu azul. E então a gente tem todas essas cenas, né? Aí a gente tem a entrega do manto ao mandíbula, ao cavaleiro, né? Que a gente vai vendo, então, todo esse cenário, não só construído pelos menores, né? Construído não, reformado pelos menores, como também o que vai sendo edificado a partir daí, retratado. Sobre essa questão de estar no mundo, como eu disse no início, Francisco rejeita as posses e, portanto, não haveriam casas para esses frades, né? Eles vão recebendo doações de outras ordens, vão consertando, vão reformando lugares de ficar, e o tensionamento desse estar é tanto na cidade, nessas construções que eles reformam, e os eremitérios, né, onde eles se resguardam. E a questão do eremitério está muito ligada ao tema dessas pessoas que se refugiam contra o mundo, né, que já começa muito antes, em alguns lugares, né, aqui eu trago o eremitério anterior, inclusive, a São Bento, em Nórcia, na Itália, né, em Úmbria, terra de São Bento. E não, primeiro, então, tem essa adoção dessas conformações naturais, e depois a gente vai passando para as construções conventuais. Eu trouxe esse exemplo que eu acho que é interessante, porque esse claustro, desculpa, deixar isso aí, esse claustro que da Abadia Cava de Tirrene, que é do ano de 1011, quando o São Alfério a Carbone, os seus seguidores pediram para ele construir um lugar de estadia. Então ele faz, então a gente vê aí a pedra, né? Então o eremitério estava aqui, e começa a se construir esse consórcio da pedra, né, do elemento natural, com a arquitetura. E isso se prolonga. Então, quando Francisco está no mundo, ele já sabe desse percurso, ele conhece, sabe da existência desses espaços. Mas ele rejeita, a princípio, o claustro. Então, a gente vai passar um pouquinho primeiro para as edificações da época de Francisco, e também colocar um pouco como é que arte e arquitetura estão muito unidas, mas também como é difícil estudar essa arquitetura, já que ela sofreu tantas modificações. Então, aqui a gente tem a capelinha de Pociúncula, né, que está, como vocês veem nas fotos das extremidades, elas estão dentro de uma construção muito maior, né, da Basílica Santa Maria dos Anjos, hoje em dia. E a própria capelinha já sofreu várias mudanças, inclusive na questão dos afrescos, né? Mas vejam a proporção e o que aconteceu. Eu acho que esse exemplo é muito interessante, porque mostra como a adesão à ordem, né? Quando a ordem vai se tornando popular, como a arquitetura também se modifica e sai completamente do controle, né, do que Francisco queria, que era a simplicidade. Aqui também a gente tem o Rivotorto, né? Também uma doação da Ordem de São Bento, era um lugar que ficava próximo aos leprosos, fora da cidade, e que ele também reforma, e que hoje está desse jeito também, né? Foi também incorporada a uma edificação maior, né? E é dessa situação que a gente encontra ela hoje. Aqui a gente vendo de fora. Mas, de fato, Francisco, ele vai principalmente reconstruir, e vai, como a gente sabe, vai procurar muitas vezes esses lugares ermos, né? Então, aí o Monte de Santo Alverne, que a gente pode também acompanhar a partir das pinturas, né? Então, Giotto vai fazer essa imagem, no 1296, mas depois nós vamos ter, por exemplo, o Ghirlandaio, que vai retratar o Monte Alverne dessa forma em 1400
e 85. Então, vocês vão vendo como é que isso vai crescendo, né, e vai se alterando, esse espaço ermo, e hoje é como esse convento se coloca, né? Ele cresceu muito, a gente encontra as partes onde São Francisco esteve, mas alteradas, né? Já encobertas pelas outras edificações, e aí é possível fazer a datação, né, do que vai se construindo, mas sempre um processo muito complexo. Isso aí a como ele se situa, né, nas rochas hoje em dia. E aí trago também, assim, para explicar um pouco, para falar um pouco desse processo de expansão da ordem, esse desenho, nessa imagem de um autor chamado Wolfgang Sken, que ele vai mostrar, fazer esse mapa, apresentando as edificações franciscanas em 1300. Então, a gente já pode ver como, né, densa como essa presença está muito forte, né, e espalhada pelo mundo. É claro que tudo aí não eram conventos enormes, às vezes eram casas simples, mas sempre locais onde os franciscanos estavam instalados, fisicamente. Então, essa adoção do modelo claustral é sempre polêmica entre os franciscanos, né? Porque o claustro significava criar esse parêntese em relação ao mundo, né? Não estar em convívio direto com as pessoas. Mas também ela vai ser usada de forma alegórica pelos franciscanos, dizendo que o claustro é todo o mundo, o claustro é estar no mundo e caminhar por ele. Mas, de fato, esse modelo claustral mais ligado à ideia da reclusão acaba acontecendo. E a gente tem a informação, né, que uma planta muito importante, né, quer dizer, esses procedimentos, tanto do estar em convívio, como da edificação arquitetônica na Europa, ela é regrada pelo o que São Bento apresenta, né? E essa planta de Sangal, que é um mosteiro fundado em 1612, situado na Suíça, na cidade de mesmo nome, mostra esse plano, né, que seria um projeto padrão para se construir as edificações, os mosteiros, as edificações religiosas das ordens. Esse desenho claro que aqui geometrificado, né, assim, ele foi refeito, ele é dos anos entre 816 e 817. Ele tem por volta de 152 por 213 metros, né, então a gente vê que é um convento muito grande, muito avantajado. Ele nunca foi construído nessa totalidade, mas é possível ver como é que existe procedimentos que vão estar presentes em muitas das arquiteturas posteriores. Ou seja, uma ligação entre cheios e vazios. Então, cada quadrado desse provoca uma área interna vazia, né, que é usada para iluminação, para ventilação. Ele é absolutamente geométrico, né, lembrando que a geometria significa essa perfeição que coloca em conexão a arquitetura com os cosmos, né, com os princípios da religiosidade perfeitos. E temos também, então, a geometria e o módulo que constrói todos esses passos, né, de uma maneira uniforme. E quando a gente vem para Assis, observar as primeiras edificações que foram feitas na cidade, a partir da presença franciscana, a gente vê coisas, né? A gente vê, por exemplo, essa aqui é um mapa de Assis de 1663, do Teatro Heron, do Bleu, daquele cartógrafo Bleu. Então, a gente pode ver a cidade e a implantação do convento franciscano, né, da Basílica, nesse prédio imenso que se situa aqui do lado esquerdo, na extremidade esquerda. E aí vocês veem como é que como é que sai de controle essa questão da escala, né, da simplicidade. Abaixo vocês veem a Porciúncula, também já começando a reformar, e São Damião. Eu vou mostrar aqui no slide melhor. Aí, essas três edificações franciscanas que são possíveis de identificar nessa imagem. E aí a gente vê os detalhes, né?
a Santa Maria dos Anjos já crescendo, já tomando meio um formato de claustro. Aqui São Damião com pouca modificação ainda, e o convento franciscano, né? Então, aqui também a gente vendo uma vista aérea, vocês podem perceber esse impacto, né? Essa imensidão desse convento. Agora, apenas, né, que é uma arquitetura muito bem construída, então, para quem chega, ela se apresenta nessa escala, que não é uma escala tão imensa, né, que é uma escala até acolhedora. Então, aqui umas imagens. Mas quando você vê dos fundos, é isso, né, essa imensidão. Essa imensidão, ela não fica, ela é só vista quando você sai da cidade de Assis e ao longe, né, então ela fica colocada de forma discreta. Então, o que vai ter de riqueza, principalmente nessa basílica, vai ser a pintura, né, os embrechados, então toda essa alegria franciscana que toma os espaços, né? E aqui é o primeiro claustro, que ainda é aberto à população, aberto aos visitantes, mas depois, como eu disse a vocês, a gente teve a chance de entrar nas áreas mais privadas do convento. E aí vocês vão vendo que elas se tornam muito simples, né? É basicamente o tijolo, a pedra, sem decoração, e uma construção muito bem feita, tanto que já passou por diversos abalos sísmicos e não teve problemas. Estou passando aqui rapidamente, só para ver os espaços internos, aí a capela, os frades visitantes usam, né? E aqui eu trouxe mais um exemplo, antes de passar para o Brasil, que é o exemplo de Florença, onde vocês veem aí nesse mapa, né, de 1599, o convento de Santa Cruz, ó, aqui no detalhe. E esse convento eu trouxe para mostrar para vocês como é que esses princípios dos franciscanos, de Francisco, vai acontecendo e vai sendo alterado. Então, aqui do lado vocês veem a planta, né, de Florença, com esse contorno aqui, que era o muro da cidade medieval. Aí vocês veem que o convento, modestamente, está fora dos muros, ou seja, arriscando a ser invadido, né, não tendo a segurança das edificações que ficavam dentro da cidade. E do outro lado, vocês veem a planta original da igreja, né, nas suas várias fases, e como a gente encontra hoje, que é essa de preto. Então, como ela cresceu e como é difícil esses estudos, porque nesse caso, inclusive, foi tudo muito modificado. Aqui a gente tem uma planta que, imagino que foi cedida pela administração, né, para o nosso estudo, de Santa Croce. Aí já é uma planta do século XVII. A gente vê aqui os detalhes dessa edificação, seus claustros. E hoje, assim, marcamos aqui a área provável que o convento ocupava. Então, embora fosse um convento pequeno, o terreno era muito grande, né? Visto que os franciscanos tiravam dessa área de entorno também a sua subsistência. Aqui, rapidamente, os conventos da Itália que eu visitei para os estudos, né? Uma bolsa pós-doc e outras idas à Itália. Aqui eu mostro um pouco os conventos, como eles são diversos, sempre adaptados ao lugar. Então, por exemplo, os que usam o tijolo estão mais no norte da Itália, então eles vão se adaptando, não tem uma fórmula, né, construtiva, só alguns princípios que foram colocados lá na Constituição de Narbona. Passo rapidinho em Portugal, porque não tem como chegar no Brasil sem fazer essa ponte. Então, a gente viu na palestra anterior, né, sobre a questão dos números dos conventos. Em Portugal, até o período da exclaustração, que foi 1834, só os conventos masculinos chegavam a cerca de 200, ou seja, numa área, né, Portugal tem mais ou menos 800 por 200 quilômetros, numa área correspondente ali à distância de Recife a Salvador, a gente tinha esse número imenso de conventos franciscanos masculinos.
enquanto no Brasil, nessa área, na costa todinha, ou seja, de João Pessoa até São Paulo, né, que é uma distância de mais de 2.000 quilômetros, a gente tem 28 conventos. Então, aqui, essa marcação desses conventos, os que eu visitei em outro pós-doc, aqui uma vista desse conjunto, para vocês verem também a variedade, porque eles começam a ser construídos desde a época em que Francisco vai fazer peregrinação a Compostela. Então, os conventos em Portugal começam com São Francisco Vivo, então a gente tem vários exemplares medievais, né? Só que esse conjunto sofreu muito com a escalciação, porque as partes que foram entregues, né, para o Estado, elas foram usadas, tiveram vários usos, né, quartel, estrebaria, etc. E depois, quando foi devolvido, quando essa situação não ficou tão drástica assim, já tinha sido tudo estragado, né? Aqui são os nomes dos conventos que eu visitei. Aqui eu trouxe também um conjuntozinho que são dos conventos da época, construídos no século XVI, XVII, que é a época dos conventos brasileiros, né? Esse lá em cima, Santo Antônio dos Capuchos, que fica nessa extremidade superior, a imagem, era a casa-mãe que devia meio que mandar o modelo, né? Servir de modelo. Mas, como a gente já viu aí sobre a questão da adaptabilidade franciscana, quando chegamos aqui no Brasil, esses prédios também vão ter que se adaptar. Então, a gente tem eles distribuídos praticamente na costa, mas, obviamente, alguns entram mais, né, mas sempre mais nessa faixa litorânea. Então, estão todos ocupando essa ponta aí, como eu falei, do Santo Antônio de João Pessoa, São Francisco de Itu. Aqui as fachadas, para vocês verem que tem alguns pontos que se mantêm, esses aqui são os conventos do Sudeste, né? Então a gente vê que uma certa tipologia é mantida, né? Essa edificação com a igreja na lateral e a parte habitacional ao lado, as torres, uma arquitetura muito simples, né? Com frontões bem discretos, claro que algum deles foram modificados, tanto barroquizados, né? Mas também extraídos, esse barroco também foi extraído da fachada de alguns conventos pela ação do IFAM, né? Então, esse é um pouco esse conjunto, só para a gente ter uma ideia. Esses aqui são os do Nordeste, e também representando sempre os seus usados, com seus cruzeiros. Aqui, a solução interna do claustro, que vai ser muito constante, né? Esses são exemplares, são claustros de exemplares, as plantas de conventos do Nordeste, né? Então, da província de Santo Antônio. Eu trouxe aqui alguns conventos também para vocês verem nas imagens, né? Então, aqui a localização do convento do Rio de Janeiro, como ele se apresenta hoje. Então, numa área muito importante da cidade, que está ali no Largo da Carioca, né? Então, aí, bem inserido numa malha urbana muito edificada. Mas a gente tem conventos que se encontram nessa situação, né? Quando estão localizados em cidades que não tiveram esse processo de metropolização. Então, aqui é o convento de Marechal Deodoro, onde a gente vê essa malha edificada toda baixinha, né? E o convento se destacando no meio dela. Aqui na lateral, a gente tem uma lagoa, a Lagoa de Manguaba, né? Que fica, inclusive, o convento tinha um porto para essa lagoa. Aqui outros conventos que às vezes nem se liga, né? As pessoas não ligam a igreja à questão do convento, mas isso aqui é a igreja de São Francisco de Salvador, considerada um dos bens de origem portuguesa no mundo mais significativos, que estão aí situado no Pelourinho. A gente vê também aqui aquela construção sábia, né? Dos franciscanos, dessa arquitetura religiosa, que coloca para a cidade a igreja, que é o que mais interessa na questão da comunicação com as cidades, mas quando a gente vê do fundo, né, esse convento também se estende bastante, mas
se coloca muito discreto na paisagem, quase ninguém vai ver ou vai prestar atenção nessa visão, né, porque já fica muito para trás, né, só tem essa visão muito distante do convento. E aí, sobre essa questão da arte da devoção, né, a gente passa por todo esse ouro, por todos os acréscimos que aconteceram principalmente no tempo barroco, né, e que fizeram dessas obras expressões artísticas de muito impacto. Então, essas são visões aí do convento de Salvador. Mas também temos outras produções artísticas, né, significativas, que não estão ligadas propriamente ao barroco, como aqui no convento de Paraguaçu, que se situa no Recôncavo Baiano, que está em parte em ruínas, e que a gente vê todo outro tipo de decoração, expressão artística, já vinculados a outros universos, né? A universos mais ligados ao mito, a expressões que não estão necessariamente vinculadas à herança portuguesa diretamente, né? Mas que fazem parte desse trânsito transcontinental, né? Que tá acontecendo, que o professor também colocou na sua palestra, né? Ligava os Açores, né? Mostrando como é que os Açores estão nesse trânsito de globalização, né? E aí também a iconografia também frequenta essas trajetórias. Aqui outro convento que eu trouxe pela peculiaridade é o de Vila Velha, no Espírito Santo, que ele foi construído por um frade de origem eremita. Então, ele então coloca esse convento num penedo, né, numa rocha, e ele fica isolado, né, da paisagem. E aqui a gente vê algumas imagens internas, né, dessa simplicidade desse convento, e como é que ele integra, né, ele integra o que a natureza oferece, né, os rochedos. Aqui outras vistas, né, do convento, mesmo convento. E aqui eu trouxe a imagem de Nossa Senhora das Alegrias, né, que é uma pintura muito famosa do convento e que expressa essa outra vertente artística, né, que também é ligada aos franciscanos, que é essa docilidade em observar a existência, né? Então, o rosto de Maria, do Menino Jesus traz expressões muito afáveis, né? Muito fraternas. Aqui um outro convento, rapidamente também, o convento de João Pessoa, na Paraíba, que eu trouxe principalmente para mostrar como é que ainda esse diálogo com a cidade é complexo. Então, vocês veem nessas duas imagens de cima, que são cartografias dos holandeses, feitas no século XVII, na época que eles ocupam essa parte aqui do Nordeste, e esse pedacinho aqui extremo é o convento. Então, vocês vejam que a proporção também em relação ao núcleo edificado, né, como é que era impactante. Aqui vocês veem a lagoa, que até hoje é um ponto significativo lá do centro de João Pessoa, e aqui essas áreas que estão marcadas estão vindo aqui para o Google Maps, então vocês veem aí a localização, né, desse convento, o impacto que ele tem, como é que ele se coloca também discreto, não um pouco quase que fora da malha urbana, mas como puxa a cidade para ele, né? Então, aqui mostrando um pouco o convento da Malha. E a atualidade desse convento, né, a situação atual, vocês veem que aquela vegetação vai sempre sendo diminuída, que são as áreas de cerca, né, a partir da diminuição do número de frades e das demandas do crescimento da cidade. Então, vão acontecer diversas negociações entre os franciscanos e prefeituras, e essas áreas vão sendo diminuídas, vai acontecendo a abertura de ruas, avenidas, ocupação por edificações, por comércio. Então, essa é a situação hoje do convento de João Pessoa. Aqui, agora trago já para terminar alguns espaços conventuais, para ver também como é que fica esse diálogo, né, da devoção com a arte.
Então, esse mais óbvio, né, que são as igrejas, e essa riqueza que é encontrada das mesmas, a sacristia, no caso aqui a sacristia de Olinda, que também é um espaço que também recebe um primor artístico maior, não é? No caso, né, com esse trabalho na madeira, no azulejo e na pintura, e eu vou mostrar alguns detalhes desse teto, né, que é todo ornado com frutas, e a gente tem frutas brasileiras, frutas europeias, e fazendo analogia à questão, né, do banquete eucarístico, já que é na sacristia que é preparado, acontece todo o preparo para ocorrer a missa, né? Há outro espaço também de beleza, né, são os claustros. Até onde nós investigamos, os claustros brasileiros não tinham vegetação na sua origem, mas vários deles vão depois acolhendo as plantas, né, fazendo dessas áreas bem mais afáveis. Outro cômodo também que costuma receber a decoração são as salas do capítulo. Aí a gente vê a sala do capítulo de Salvador, com azulejo, com todo o trabalho no teto, né? Às vezes tem até uma pequena capela, altar, né? Funcionando como uma pequena capela. Outro aqui, o tal convento de Cairu, onde a gente já tem cômodos que vai diminuindo essa presença artística. Então, aqui ó, é o refeitório, só com os azulejos. E aí, agora, realmente, para terminar, algumas breves imagens que a gente busca pensar um pouco como é que se dá esse diálogo com a beleza, com a estética, né? Então, começa um pouco de onde esses conventos estão situados, sempre em terrenos, em lugares, em contextos de muita beleza, em lugares altos, com presença do mar, presença das lagoas, dos rios, os pequenos detalhes, né? Então, aqui na extremidade, a gente vê as celas dos frades, com espaçozinho para colocar as plantas, os grandes muros de pedra, que eram a primeira coisa a ser construída para isolar o convento, a beleza das cercas, dos azulejos, né? Que estão muito presentes nos conventos. Os jogos de luz e sombra que a própria arquitetura traz, quer dizer, aí tem a questão escultórica, mas também a proposta arquitetônica, né, que controla esse jogo de luz e sombra. Há as próprias ruínas, né, que também trazem um embelezamento próprio dessas camadas de tempo que ficam expostas, e espaços que não tinham essa razão de serem esteticamente bem construídos, mas que, assim, também nos comovem. Aqui é uma imagem da chaminé, do convento de Paraguaçu, né? A gente vê a geometria acontecendo, porque ela é necessária para a função da própria chaminé, mas também a beleza que esse espaço comporta aos nossos olhos de hoje. Então, agradeço a atenção de vocês, e mais uma vez expresso a minha alegria de estar aqui hoje, um dia depois do 4 de outubro, conversando sobre Francisco. Muito obrigada. Muito obrigada, Angélica. Nós que agradecemos, né, por esse passeio tão bonito que você fez pelos conventos. Primeiro, a relação com as cidades, né, essa relação com a paisagem que os franciscanos buscavam, e essa interação com as pessoas. Não à toa eles não ficavam em mosteiros, e depois adentrando, mostrando seus cantos, seus lugares. Então, dá mais vontade ainda da gente visitar os conventos com esse olhar mais sensível, né, que eu acho que você despertou um pouco aqui.